e outro que edificou a sua casa sobre a areia. Quando o Senhor Jesus fala, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras. Por isso que nós temos 2 ouvidos para nós escutar mais e passar um zíper na boca e entrar calado e sair mudo, né, irmãos? Deus nos deixou 2 ouvidos para nós ficar atentos. E aquilo que for bom, nós absorvemos e ficamos conosco, mas aquilo que não edifica em nada, nós não temos que nem dar ouvido, porque a serpente enganou Eva, e Eva, só de ouvir a serpente, já perdeu a bênção. Então, se nós ficar ouvindo coisas que não edificam, sabendo que é o inimigo que está ali para roubar a nossa bênção, nós não devemos nem de escutar, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Que escuta essas minhas palavras. A palavra de Deus vai dizer lá em Jó, irmãos. Jó diz para Deus: escuta, meu Deus, pois eu falarei e te perguntarei, e tu me ensina. Jó está dizendo isso para Deus. Glória a Deus. Ele está pedindo para Deus escutar ele. Aleluia, Jesus. Porque ele quer aprender de Deus. Quem quer aprender de Deus aqui nessa noite? Nós temos que aprender com Deus, irmãos. O que nós estamos pedindo para Deus? Nós queremos aprender da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes. E que penetra até a divisão da medula e a alma, e é mais apta para discernir intenções e pensamentos do coração. A palavra de Deus também é divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, ensinar e corrigir injustiça, para que todo homem e mulher seja aprovado para toda boa obra. Este é o poder da palavra de Deus. Quando o homem tem um encontro com a palavra de Deus verdadeiramente e quer um compromisso com Deus, a vida dele muda, assim como Deus transformou a água para o vinho. Jeremias, irmãos, ele também estava cansado da vida dissoluta dos ímpios. Ele estava cansado da vida dissoluta daqueles que cometem a iniquidade. Meus irmãos, o mundo que nós vivemos, aquela pessoa que procura se santificar, quando ela sai na rua, ela se depara, o seu coração fica tão triste, irmãos, porque o espírito de Jezabel, o espírito de querer se aparecer, está tomando conta, aleluia, Jesus, da humanidade. Se depara com todo tipo de pecado, à luz do dia mesmo. Imagine na escuridão, imagine à noite, o que essas pessoas não fazem, irmãos. Mas o profeta Jeremias, ele disse: eu escutei e ouvi, e não falaram o que é reto. Aleluia, Jesus. Ninguém aqui quer aprender da sua, aliás, aqui ninguém quer se arrepender da sua maldade. E eles dizem: o que foi que eu fiz? O que eu fiz? Cada um, aleluia, Jesus, cada um se desvia da sua carreira, cada um faz o bem que entende, né? Deixa eu aqui, deixa eu viver da maneira que eu quero, e ninguém se arrepende. Jeremias estava entristecido, e ele escutou o que esses ímpios falaram, e ele disse: mas eles são como um cavalo que se arremete com um ímpeto para a batalha. Veja só a tristeza de Jeremias. Jeremias, ele era um profeta chorão. Ele chorava, irmãos, por aquela geração que não queria nada com Deus. Ele chorava por ver aquele povo extremamente da corrupção, da idolatria. Aleluia, Jesus. Então ele chorava por aquele povo. Mas chegou uma hora que Deus falou a Jeremias: não ore mais por este povo. Não ore mais para esta pessoa. O próprio Deus que falou isso para Jeremias. Jeremias ainda diz, irmãos, aquele que, aleluia, Jesus, diz-lhes, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito é o homem. Olha só que pesada e dura sentença. Ele já está
pesarosa e dizendo: maldito é o homem que maldito é o homem que não escuta as palavras deste conselho. Mas aqui tem um povo que escuta a palavra de Deus. Tem um povo aqui que está atento com os seus dois ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar nesta noite para contigo. E meus queridos irmãos, se a nossa pregação ela for uma pregação líquida, que não confronta o pecador, que não confronta a pessoa para abandonar o fardo pesado do pecado que está sobre as suas costas, como muitos pregadores têm pregado evangelhos líquidos, que não falam de arrependimento, que não fala o pecador, assim como eu disse, deixar o fardo do pecado e se arrepender e se converter de todo o seu coração e a sua alma. Porque o próprio irmão de Jesus, Tiago, vai dizer assim: não sede somente ouvintes da palavra de Deus, mas seres cumpridores da palavra de Deus. Porque ouvir é fácil, irmãos. Eu quero ver cumprir a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo que habita em nós nos convence do nosso pecado, do nosso erro, para nós se consertar diante da presença de Deus e viver conforme a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Lá no livro de Deuteronômio, já no começo da Bíblia Sagrada, Moisés vai escrever no capítulo 28. Ele diz: se hoje, o dia é hoje, não é amanhã, ouvirdes a voz do teu Deus. Assim como Jesus está dizendo, aquele que escuta é a mesma coisa que ouvir. Escuta, ouvir tem a mesma semelhança. Aquele que hoje escuta e guarda os mandamentos de Deus, o próprio Deus vai exaltar essa pessoa. O próprio Deus vai tornar essa pessoa bendita. Aleluia, Jesus, e essa pessoa vai ser abençoada na terra. Porque Deus ele é imutável, irmãos. Deus não muda. Por mais que o certo se tornou errado hoje em dia, mas ainda pecado é pecado para Deus, certo é o certo para Deus, e o errado é errado para Deus. Deus não abaixa o seu nível de espiritualidade para agradar a homem nenhum. Deus é santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E como eu disse, irmãos, se a nossa pregação é uma pregação líquida, Paulo já vem dizendo no seu evangelho que a fé vem do ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E se a pessoa não ouvir a palavra de Deus, como que ela vai ter fé? Se ela ouvir a palavra de Deus que não confronta aquilo que afasta dos caminhos de Deus, como que ela vai se converter? Como que ela vai deixar tudo aquilo que desagrada a Deus? Aleluia, Jesus. Então o Senhor Jesus está dizendo esta noite, para nós ouvir com diligência aquilo que nós já escutamos. Estas minhas palavras e as pratica. Aleluia, Jesus. O homem prudente, irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Quando se fala em prudência, é uma pessoa que se preocupa, uma pessoa cautelosa, uma pessoa que está em perfeito juízo, uma pessoa que está preparada para todo tipo de dificuldade. Mas hoje em dia nós se deparamos como está os nossos dias atuais dentro da igreja. Pessoas que estão sendo insensatas e deixando de ser prudentes com as suas preocupações voltadas para outro lugar. E não é mais a preocupação, e não tem mais cautela, não tem mais aquela preocupação de chegar mais cedo e clamar a Deus. Aleluia, Jesus, não é somente aqui, mas em todo lugar. Aleluia, Jesus. As pessoas já perderam a cautela, estão perdendo a prudência aos poucos. Aleluia, Jesus, para com as coisas de Deus. E o Senhor Jesus está dizendo: sejam prudentes. Aleluia, sejam sóbrios. Glórias a Deus. Porque, meus irmãos, muitos que se dizem pessoas mais avançadas em idades, elas dizem: não, eu sou prudente, eu já sou vivido, eu já sou isso e aquilo, eu faço o que eu bem entendo, eu sei de muitas coisas. Mas ainda o salmista Davi, sendo jovem, ele disse que ele era mais prudente do que os velhos, porque ele obedecia os mandamentos de Deus. Glória a Deus. Então não adianta nada ter uma vida de esperança
experiência em obedecer à palavra de Deus. Você não está sendo prudente para com as coisas espirituais. Aleluia, Jesus. Amós também, ele vai dizer na sua palavra, aonde eu me deparo também, irmãos, que dentro da casa de Deus, quando está sendo pregada a palavra, eu fico tão triste quando eu olho e eu percebo, porque eu escuto irmãos que ficam de tititi, blá blá blá, dentro da igreja, quando a palavra de Deus está sendo pregada. Não tem mais compromisso, não tem mais cautela com a palavra de Deus. Quando o louvor está sendo ecoado, aleluia, Jesus, eles estão conversando, estão desapercebidos daquilo que Deus quer operar na vida através do louvor e da palavra. Mas Amós, ele disse, portanto, o que for prudente, guardará silêncio. O que é prudente, ele guarda silêncio. A pessoa que fala demais, irmãos, né? Que nem diz, a pessoa que fala demais, aleluia, Jesus, ela acaba prometendo muitas coisas e não cumprindo. Mas aquele que tem poucas palavras diante de Deus, dentro da casa de Deus, aleluia, Jesus, é só uma pessoa prudente. E Jesus, a palavra de Deus diz mais ainda, prudente, Mateus 10,16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E a interpretação que Deus me dá deste versículo é que quando nós estamos em algum ambiente onde opera a chocarrice, onde nós estamos muitas das vezes convidados para um aniversário, para um churrasco de família, e nós vamos porque a nossa família, é o nosso leito familiar, e nós amamos a nossa família. E muitas das pessoas ali estão naquele meio cheio de piadinha, cheio de chocarrice, assim como a palavra de Deus diz que a boca do ímpio é um sepulcro aberto. E nós estamos ali no meio de tudo aquilo ali. Mas Jesus está dizendo esta noite para nós ser prudentes onde nós estivermos. E simples como uma pomba, porque quando essas pessoas que não têm temor a Deus vêm zombar da tua vida, vêm falar que você é um crente quadrado, porque é isso, por que você não bebe uma cerveja, por que você não fuma um cigarro, rapaz? Porque você, na tua simplicidade e na tua prudência, você vai falar, porque os bêbados não vão herdar o reino dos céus. E ele fala, ainda casado, ele começa com conversinha de adultério, que não sei o quê. E você, prudente como uma serpente, vai ter resposta para dar a essa pessoa. Porque você tem o Espírito Santo de Deus e você é um crente prudente. Você não vai no embalo. Você não está sentado na roda dos escarnecedores contando piadinha, dando risada, concordando com o que eles falam. Você tem que ser prudente. Você tem que mostrar a glória de Deus na tua vida. Eu tenho que mostrar a glória de Deus nas nossas vidas, irmãos. Quando o ímpio fitar os nossos olhos, os seus olhos da nossa vida, eles têm que lembrar de Deus lá no céu. Aleluia, Jesus. Viu como é difícil, irmãos, uma vida com Deus? Mas o Espírito Santo, ele nos propõe, através do seu poder, ele vai aperfeiçoando a nossa vida. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus que pode dar essa oportunidade de nós estarmos nesta noite aprendendo com Ele. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Todos dizem amém. E Jesus também está dizendo sobre o homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Porque o homem prudente, ele vai edificar a sua casa na rocha. A rocha seria algo extremamente duro, algo inabalável, uma coisa que não se move fácil. Por isso que Jesus está nos dando esta palavra. Aquele que edifica a sua casa na rocha. Aleluia, Jesus. O salmista Davi vai dizer que Deus tinha tirado ele de um charco de lobo horrível e pôs os pés sobre uma rocha
e firmou os passos dele. Que maravilha! Aleluia, Jesus! Graças a Deus. E o salmista Davi também vai fazer várias comparações com Deus, com Jesus sendo a sua rocha. O salmista Davi vai dizer: esconderá eu sobre uma rocha, rocha minha, meu pé sobre uma rocha, rocha alta, minha rocha, minha salvação e minha defesa. Fala comigo: minha rocha, minha salvação e minha defesa. Esse é o Senhor Jesus que você serve, porque os teus pés estão firmados na rocha que é Cristo Jesus. Habitação forte, minha rocha, minha fortaleza. De novo ele diz: minha rocha, e nele não há injustiça. A palavra de Deus vai dizer também que um homem edificou a sua casa na rocha, e ele cavou bem fundo, irmãos. Cavou bem fundo, porque nós bem sabemos, não precisa ter tão estudado assim para saber que os prédios, eles têm uma estrutura muito profunda para aguentar todo aquele peso, toda aquela carga. Senão aquele prédio de tantas e tantas toneladas vai ceder, se não for profundo o alicerce daquele sobrado ou daquele grande prédio. O Senhor Jesus, ele compara coisas bem simples para o nosso entendimento, irmãos, mas não ficar numa sombra de dúvida. E é assim aquele homem prudente que está edificando a sua casa profunda, aquele crente que não quer apenas, aleluia, Jesus, servir Deus de boca para fora, sendo que o seu coração está longe dele, mas ele quer ser um crente enraizado na palavra de Deus em Cristo Jesus. Ele quer ser um crente que mergulha profundamente no oceano do Espírito. Ele quer ter experiências profundas e não superficiais, assim como aqueles que são insensatos. Aleluia, Jesus! E agora Deus vai comparando um homem insensato. O homem insensato, aquele que não possui bom senso, aquele que é imprudente e não está em juízo perfeito, até mesmo é uma pessoa louca, comportamento ilógico na sua razão e sem razão, até mesmo o sujeito imprudente dirige muito mal. Essa que é aleluia, Jesus, se você procurar no dicionário vai estar dessa forma: a pessoa insensata. Provérbios vai dizer para nós ir na presença do insensato, só para nós tirar nossa dúvida. Vai na presença do insensato para você ver que você não vai achar sobre ele lábios de conhecimento. Você pode ir até aquele que é insensato, não está nem para nada, até mesmo o irmão dentro da igreja, porque ele está ali só mesmo de fachada. Ele está ali com seu alicerce não aprofundado. E você não vai achar nele conhecimento, porque ele está sendo enganado, ele não tem preocupação, ele não está sendo prudente, ele não está se desviando do mal. Aleluia, Jesus! Todos dizem amém, todos dizem glória a Deus, louvado seja Deus. E folheando a Bíblia, irmãos, eu quero citar um homem que ficou muito conhecido nesta batalha, onde que se encontra no livro de Josué, aliás, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 adiante, nós vamos encontrar o rei Josafá. O rei Josafá, irmãos, eu quero comparar ele assim como Jesus comparou o homem prudente e o homem insensato. Mas Josafá, ele foi um homem prudente e reto aos olhos de Deus. E nós vamos encontrar Josafá, um homem piedoso, um homem reto, um verdadeiro homem de Deus, que na sua época estava disposto a enfrentar a idolatria,
o paganismo que estava operando na sua época. Era um homem que não abria mão, era um homem que estava disposto mesmo em fazer isso. Mas, meus queridos irmãos, além de ele estar com a sua fidelidade assegurada diante de Deus e dos homens, além de ele estar firmado, alicerçado na rocha, na fortaleza, que é Jesus Cristo, ele não pôde evitar ataques furiosos do inimigo sobre a sua vida. Ataques. E ele foi cercado por uma grande multidão. Ele foi cercado por uma grande multidão, uma multidão incalculáveis, de um exército que estava pronto para guerrear e destruir o povo de Israel e a Josafá. 3 nações inimigas contra Israel, a ser elas Amon, Moabe e Edom. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Acontece, meus irmãos, também